E aí, minha galera do sétimo ano, tudo bem? Nosso conteúdo de hoje é um conteúdo bem falado, acho que a gente já trabalhou, mas iremos relatar ele mais um pouco, que é a industrialização brasileira. Iremos entender um pouco como se deu início ao processo de industrialização. O processo de industrialização se deu inicialmente na Inglaterra e aí foi prosseguindo para outros países. A chegada do processo de industrialização começou lá no campo, com a introdução das máquinas no campo ocupando o lugar do homem. E aí o ser humano começa a fazer esse processo de migração para as cidades, que se chama de êxodo rural. E aí nós começamos agora a ter o processo de aglomerados urbanos, que vai derivar o processo de urbanização. Porém, com a chegada da industrialização, começa a se perceber que a produção começa a se cada vez mais aumentar. E aquele trabalho que era feito manual, que levava tempo, agora com a chegada das máquinas se torna um pouco mais rápido esse processo. E aí, com a chegada das máquinas, tudo começa a melhorar. Agora começa a se ter uma produção maior e começa a se também fortalecer o setor terciário, porque agora começa a ter mais produtos para o processo de importação e exportação. E aí, com esse processo de importação e exportação, nós temos um fenômeno chamado de globalização, no qual os países agora começam a perceber que precisa se ter uma comunicação entre si para que a sua economia possa cada vez mais estar em processo de avanço e melhorias também. E aí, com esse processo de industrialização, começa a se observar também que as máquinas precisam se cada vez mais estar se modernizando, precisa cada vez mais melhorar o seu processo de avanço significativo. E aí agora a gente também começa a ter investimento em recursos tecnológicos. Para quê? Para que essas máquinas venham cada vez mais se aperfeiçoar e cada vez mais ela ocupar alguns espaços que eram ocupados pelo ser humano. Agora, a máquina começa a ser detentora das indústrias e o homem o auxiliar, não mais o produtor. Ele agora se torna o auxiliar desse processo de produção. Então, a industrialização foi um fator muito importante para o Brasil, pois ele contribuiu para uma alta elevação do seu PIB. E cada vez mais o processo de industrialização vem se modernizando e vem ocupando alguns cenários em nossa sociedade, se tornando cada vez mais uma grande fonte de renda e gerando altos poderes aquisitivos. Nossa aula de hoje fica por aqui. Vocês irão fazer a atividade que já foi enviado o relatório pelo colégio, relatando as páginas que precisam ser feitas. E irá fazer no caderno de vocês um resumo sobre essa aula de hoje, falando os pontos mais importantes tratados e também conhecimentos que você tenha sobre este conteúdo. Tchau, tchau e uma boa tarde para vocês.